Passam hoje 24 anos do dia em que o Centro Histórico do Porto foi classificado como Património Cultural da Humanidade. Quase 2 décadas e meia depois, em que esta zona da Invicta ganhou uma nova vida pela distinção da Unesco e pela chegada massiva de turistas, chega uma pandemia. E este ano mudou, de facto, tudo isso que estava a acontecer no centro da Invicta. E como sobrevive, afinal, agora esta zona do Porto em plena pandemia? E tudo a pandemia deitou a perder. As ruas que fervilhavam de turistas estão agora quase desertas e muito do comércio de rua que prosperava fechou as portas nos últimos meses. Se este fosse um relato de um jogo de futebol, estamos em tempo de intervalo. Na gênese de um novo Porto, eleito nos últimos 4 anos melhor destino da Europa pela World Travel Awards, está o distante dia 5 de dezembro de 1996, quando, no México, a Unesco atribuiu ao centro histórico da cidade a classificação de Património Cultural da Humanidade. A Unesco reconheceu um notável valor universal do tecido urbano, com os seus inúmeros edifícios históricos. Há 24 anos, Sandra Araújo já trabalhava na Rua das Flores e testemunhou o lento transformar da cidade nos tempos que se seguiram. O que se começou a notar foi, a nível de construção e de recuperação de património de casas e assim, isso sim, começou-se a sentir. A nível de turismo foi uns anos depois. Já estava o Porto mais estruturado, com outra visibilidade a nível de museus, de patrimónios, de habitação, de oferta turística, porque nós não tínhamos uma cidade preparada para recepção turística. Mais 10 vilas. Vítor Costa, neto do fundador de uma das lojas históricas da cidade, também viveu esse rejuvenescimento deste Porto antigo. Houve maior investimento porque começou a haver visibilidade lá fora e com esse título que foi ganho, dinamizou um pouco, na altura, a reconstrução das casas. O novo estatuto do centro histórico transformou, sobretudo com dinheiros públicos, a decrépita Ribeira do Porto numa atrativa zona de lazer. A renovação urbana criou habitações e atraiu novos moradores a ruas nesses tempos abandonadas. O Porto lavou a face e a alma, ganhou novos encantos, reconhecidos além fronteiras. A classificação de Património Cultural da Humanidade serviu sobretudo para estruturar a cidade para o boom turístico que surgiu já em meados desta década. Foi feito um inquérito a nível internacional a saber onde é que os turistas queriam visitar, qual era o primeiro país que queriam visitar no mundo, e Portugal estava em primeiro lugar. Portanto, uma pessoa como eu, com a minha idade, que assistiu há muitos anos atrás, que ia a Nova Iorque e outros países que nem sabiam onde era Portugal, pensavam que era uma província de Espanha. Hoje em dia não, hoje em dia toda a gente sabe onde é Portugal. As ofertas a nível turístico e tudo o que temos de bom cá em Portugal e no Porto, o Douro, tudo isso, o vinho do Porto projetou-nos muito e o Porto começou a ser o melhor destino todos os anos e isso chega a todas as bocas do mundo, não é? Principalmente esta zona histórica, costuma-se dizer que era São João todos os dias. Oh Maria, boa tarde! Testemunhos recolhidos há precisamente 4 anos pela TVI retratam um centro histórico 2.0. Depois do reconhecimento oficial, surgiu o reconhecimento popular, com os números do turismo a disparar e a pressionarem a cidade no sentido de uma monoeconomia muito dependente do turismo. Sem turismo, muito bom. E mal de nós era se nos faltasse o turismo. E constantemente pessoas entrarem a sair, não só portugueses, como sabemos, mas de estrangeiros, que é uma coisa doida. O investimento privado levou à abertura de centenas de lojas, serviços turísticos, hotéis e alojamento local. Os preços dispararam na zona histórica e muitos moradores foram obrigados a abandonar casas onde sempre viveram. Prédios que estavam a ruir fizeram obras e alugaram para alojamento local. E agora nota-se que a cidade do Porto aqui nesta zona está vazia, não tem moradores. A maior parte deles foram todos corridos daqui para fora. Muitas dessas habitações foram convertidas em alojamento local, em investimentos com 1 metro quadrado a ser pago a peso de ouro. Sofrem agora as consequências de um mercado que acreditou ter no céu o seu limite.
Há mais de 2 anos que eu disse que os preços não podiam, a frase é minha, que não podiam subir até ao céu. Eu não conhecia nenhum país no mundo onde os preços subissem muito, que não houvesse problemas um dia. Sempre disse isso. O período expansionista turístico, com consequências especulativas, foi abruptamente interrompido em fevereiro deste ano, com a pandemia. Agora parou. Mas isso já toda a gente sabe. Também não vale a pena estar sempre a bater na mesma tecla. Esperemos que isto melhore, mas vamos lá ver. Para o ano, a Zona Histórica do Porto assinala 25 anos como Património Cultural da Humanidade. Provavelmente com as lojas a reabrir e o turismo a regressar. Visitantes que encontram cultura, história e paisagem numa cidade que nos últimos 24 anos sofreu as dores da sua própria transformação.